Você sabia que em Hot Rod, Louco sobre Rodas, logo na cena de abertura, quando Rod tenta saltar por cima de um ônibus, o dublê que fazia a cena realmente quebrou a perna? Andy Samberg precisou de alguns dublês para o filme, mas ainda assim fez o máximo de acrobacias que o estúdio permitiu, incluindo o salto na piscina. Samberg não tinha experiência nenhuma com motos. Ele mesmo contou em uma entrevista que nunca tinha andado de moto antes, e sempre foi ruim com qualquer coisa de rodas. Skate, bicicleta, tudo ele caía quando criança. Por isso, teve que começar do zero. A maior manobra que ele conseguiu fazer foi aquela cena que ele pula do meio-fio, na cena de abertura. E aqui vai um detalhe engraçado. Andy Samberg tem um nariz um pouco maior que a média. Para parecerem mais com ele, seus dublês precisaram usar narizes falsos. Para zoar o amigo, o diretor Akiva Schaffer e Jorma Taccone pediram próteses ainda maiores para deixá-lo inseguro. O papel principal foi originalmente escrito para Will Ferrell, que chegou a ser escalado, mas desistiu por conflito de agenda. O personagem então foi oferecido a Samberg, que estava começando sua trajetória como estrela da comédia. Ferrell acabou ficando com o crédito de produtor executivo. Há uma cena em que Rod canta sobre lavar roupas sem calças, e ele aparece só de cueca, e logo em seguida entra em outro cômodo já de calça. Esse erro de continuidade foi proposital, planejado pelo diretor. As fotos da sala de jantar na casa são na verdade fotos reais da infância de Samberg e Taccone. Apesar de Samberg interpretar o irmão mais velho de Jorma Taccone, na vida real é o contrário. Taccone é o mais velho. A famosa cena de queda de Rod morro abaixo dura 47 segundos inteiros. Quando Rod apresenta Denise para a turma, Rico conta uma história sem fim para Dave. Se você reparar bem, Bill Hader tenta não rir e chega a tapar a boca com a lata, fazendo caretas para não estragar a cena. O cabelo comprido de Bill Hader no filme não era peruca, ele usou aplique de cabelo durante todo o verão das filmagens. A atriz Brittany Chiplock, a Maggie, irmã de Dave, estava prestes a tirar o aparelho dos dentes, mas o diretor brincou e fez questão de filmar sua cena antes dela removê-lo. Por fim, ao longo do filme inteiro, Rod não consegue completar nenhum dos truques que tenta. Você sabia que em Ela, a voz original da assistente virtual Samantha seria de Samantha Morton? Ela participou das filmagens no set todos os dias, contracenando com Joaquin Phoenix. Porém, quando Spike Jonze terminou as gravações e começou a editar o filme, sentiu que algo não estava funcionando. Com a aprovação da atriz, ele decidiu trocar a voz da personagem. Assim, Scarlett Johansson entrou no projeto e regravou todas as falas. Um detalhe curioso é que o nome do sistema operacional ficou como Samantha por causa da primeira atriz. As duas principais personagens femininas do filme levam os nomes das atrizes que as interpretam. Amy, vivida por Amy Adams, e Samantha, inicialmente pensada para Morton. Como a substituição aconteceu em cima da hora, o nome permaneceu. Amy Adams contou que Spike Jonze tinha um método curioso. Ele trancava ela e Joaquin Phoenix em uma sala por 1 ou 2 horas, dia sim, dia não, apenas para que eles conversassem. Isso ajudou os dois a criar uma conexão real, que resultou em uma amizade duradoura fora das telas. Outro fato interessante é que Rooney Mara e Joaquin Phoenix, que interpretam um casal separado no filme, mais tarde se casaram na vida real e tiveram 2 filhos. A ideia para o filme surgiu quando Spike Jonze leu um artigo sobre um site que usava um dos primeiros chatbots de inteligência artificial. Ele se interessou pela sensação de conexão instantânea que teve durante essa interação rápida. Para fugir do visual frio e tradicional da ficção científica, o diretor de fotografia evitou usar a cor azul sempre que possível. Isso fez com que tons mais quentes, como rosa e vermelho, ganhassem destaque e transmitissem melhor a carga emocional da história. Apesar de parecer uma obra sobre tecnologia, Ela é um filme bastante pessoal. Nos anos 2000, Spike Jonze viveu um divórcio bastante público com a diretora Sofia Coppola, e a narrativa serviu como uma forma de reflexão sobre esse período da sua vida. E por coincidência, Scarlett Johansson atua tanto em Ela quanto em Encontros e Desencontros, dirigido por Coppola, 2 filmes de romance bem artísticos e melancólicos. Curiosamente, para um filme de ficção científica, há pouquíssimo uso de CGI. A maioria das cenas acontece em ambientes internos, com design minimalista, o que dá o ar futurista.
Os poucos efeitos visuais, como o jogo com a criança alienígena, são propositalmente caricatos, mas há também detalhes discretos em computação gráfica. Por exemplo, quando Joaquin Phoenix está caminhando, dá pra ver uma escultura de avião de ponta-cabeça feita inteiramente em CGI, mas é tão bem feita que dá pra enganar facilmente. E outro detalhe, Spike Jonze adorava dublar o personagem do videogame, a ponto de dar orientações para a equipe de edição interpretando o papel. As sequências de videogame fictícios foram criadas pelo artista David O'Reilly, que se inspirou tanto na experiência que acabou desenvolvendo seus próprios jogos. E por fim, se você reparar bem nos cenários, vai notar que muitas cenas externas, especialmente com arranha-céus, foram gravadas em Xangai. É possível até reconhecer alguns prédios icônicos da cidade. E se olhar bem, tem algumas placas em chinês espalhadas ao fundo também. Você sabia que em Abismo do Medo, os cineastas acharam perigoso demais gravar dentro de uma caverna real? Além disso, o processo seria muito demorado, então decidiram construir uma própria. No total, foram feitos 21 cenários diferentes de cavernas, reutilizados com truques de câmera, iluminação e novos elementos de cena para dar a impressão de um labirinto interminável de túneis. Para deixar tudo mais realista, a iluminação era quase sempre limitada às lanternas, capacetes e bastões de luz que as personagens levavam consigo. As cenas na cabana também foram feitas de forma criativa. Havia apenas uma única cabana construída. Para dar a impressão de locais diferentes, eles apenas mudavam os objetos de cena e o ângulo da câmera. Quando as protagonistas veem a criatura pela primeira vez através da câmera de visão noturna, aquela reação foi totalmente autêntica. O diretor Neil Marshall manteve os atores caracterizados como monstros separados do elenco feminino até o momento da filmagem. Quando as luzes foram acesas, a surpresa foi real, resultando em gritos e correria de verdade. Marshall também fez questão que as criaturas fossem interpretadas por atores profissionais, e não apenas dublês ou dançarinos. Ele queria que cada criatura tivesse uma identidade própria, mesmo que em cena, muitas delas aparecessem por apenas alguns segundos. O visual dos monstros foi inspirado em Nosferatu, de 1922. Inicialmente, eles teriam olhos brancos enormes, mas a ideia foi descartada por parecer cômica demais. A transformação de cada ator levava cerca de 3 horas e meia de maquiagem, e incluía raspar todos os pelos do corpo. Em uma entrevista de 2021, Marshall contou que, durante a produção, um executivo da distribuidora francesa Pathé sugeriu gravar uma cena em que as personagens ficariam nuas e pulariam em um lago dentro da caverna. O diretor respondeu na hora: "Se esse é o filme que vocês querem, eu saio agora." Curiosamente, o plano inicial era que o grupo de exploradores fosse misto, com homens e mulheres. Mas o sócio de Marshall percebeu que era raro um filme de terror ter um elenco inteiramente feminino, e eles decidiram arriscar. Para evitar estereótipos, o diretor pediu conselhos a várias amigas sobre como retratar personagens femininas de forma mais autêntica. No fim, tirando o marido de Sarah e alguns figurantes mudos no hospital, não há homens no filme. O medo da claustrofobia é um dos pontos mais fortes do filme, mas Marshall admitiu que não fazia ideia de quantas pessoas sofriam com isso até começar a exibir o filme em pré-estreias. E aqui vai um detalhe meio bizarro: a produção fez uma réplica exata da atriz Nora Jane Noon. Depois das gravações, ela ficou com a cabeça do boneco e certa vez colocou no congelador da mãe como pegadinha. E por fim, por volta dos 21 minutos de filme, quando elas observam a entrada da caverna, uma das personagens solta: "Sou uma professora de inglês, não uma caçadora de tumbas." Isso é claramente uma referência a Lara Croft, Tomb Raider. Ironicamente, a famosa cena de Sarah saindo da água ensanguentada foi recriada anos depois em Tomb Raider de 2013. Você sabia que em Escorregando para a Glória, originalmente, os papéis de Chaz Michael e Jimmy McElroy seriam interpretados por Ben Stiller e Will Ferrell, mas Stiller desistiu porque achou o personagem muito parecido com outros que já havia feito. Ele permaneceu como produtor. Então Ferrell ficou com o papel de Chaz e John Heder foi escalado como Jimmy. Segundo os roteiristas, quase 89% das falas de Will Ferrell foram improvisadas ou modificadas para combinar com seu estilo. O estilo de patinação de Chaz foi inspirado no patinador Elvis Stoico. Tanto John Heder quanto Will Ferrell aprenderam a patinar no gelo do zero, treinando intensamente com Sarah Kawahara, a mesma treinadora que ajudou a campeã olímpica Michelle Kwan. Durante os treinos, John Heder acabou quebrando o tornozelo,
O fato de Chaz e Jimmy precisarem dividir a medalha de ouro faz referência ao escândalo das Olimpíadas de Inverno de 2002, envolvendo o sistema de notas de 6 pontos. Aos 58 minutos de filme, John Heder responde em japonês fluente a uma pergunta em entrevista coletiva. Isso porque ele passou 2 anos no Japão como missionário e aprendeu o idioma. Em uma cena de treino, aos 33 minutos, Jimmy e Chaz aparecem com agasalhos da Adidas e da Puma. Isso é uma referência à famosa rivalidade dos irmãos Dassler, que brigaram em 1948 e fundaram cada um sua marca de tênis. Um criou a Adidas e o outro a Puma. O hotel em Montreal mostrado no filme, na verdade, é o Habitat 67, um condomínio icônico projetado por Moshe Safdie. Esse lugar nunca foi um hotel de verdade. Will Arnett e Amy Palmer, que interpretam irmãos no filme, eram casados na vida real quando o filme foi lançado. O movimento Lotus de Ferro foi uma piada com o filme Um Casal Quase Perfeito, onde existiu uma sequência impossível chamada Pamchenko. Assim como lá, o truque de escorregando para a glória também seria impossível na vida real. E esse foi mais um Curiosidade sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!